Olá, exploradores da história! Hoje, vamos embarcar numa das viagens mais incríveis e ousadas de todos os tempos. Uma aventura que não só mudou os mapas, mas também a nossa compreensão do mundo. Preparem-se para conhecer a história de Fernão de Magalhães e a primeira circunnavegação da Terra. Quem era este homem destemido? Fernão de Magalhães nasceu por volta de 1480 em Portugal, numa família da pequena nobreza. Desde cedo, o mar chamava por ele. Como pajem na corte da rainha Dona Leonor, em Lisboa, ele ouvia histórias sobre as grandes navegações portuguesas que desbravavam a costa da África e o caminho para as Índias. A capital portuguesa era o epicentro do mundo na época, um lugar fervilhante de novas ideias, mapas secretos e a promessa de riquezas, vindas de terras distantes. Magalhães absorveu tudo isso, sonhando em deixar a sua própria marca na história. A sua carreira como navegador começou a sério no Oriente. Ele participou em várias expedições militares e comerciais portuguesas, na Índia e no Sudeste Asiático. Foi lá em batalhas e negociações que ele ganhou experiência de combate, aprendeu sobre navegação em águas traiçoeiras e, crucialmente, ouviu falar das Ilhas das Especiarias, as Ilhas Molucas, a Fonte de Cravo e Noz Moscada. Especiarias que valiam mais do que ouro na Europa. O sonho de chegar a essas ilhas por uma nova rota começou a tomar forma na sua mente. De volta a Portugal, Magalhães apresentou o seu plano audacioso ao rei Dom Manuel I. A ideia era simples, mas revolucionária. Em vez de contornar a África para chegar às Índias, por que não navegar para o oeste, atravessar o continente americano recém-descoberto e chegar às Ilhas das Especiarias pelo outro lado? Se o mundo era realmente redondo, como muitos acreditavam, essa rota deveria existir. Mas o rei português, focado na já estabelecida e lucrativa rota oriental, rejeitou o projeto. Para ele, o plano de Magalhães era arriscado e desnecessário. Desapontado, mas não derrotado, Magalhães fez algo impensável para um nobre português da época. Ofereceu os seus serviços ao rival de Portugal, a Espanha. Em 1517, ele apresentou o seu plano ao jovem rei, Carlos I da Espanha, o futuro imperador. Carlos V. A Espanha estava desesperada para encontrar a sua própria rota para as especiarias. Uma que não violasse o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo explorado entre Portugal e Espanha. O plano de Magalhães de navegar para o oeste era a oportunidade perfeita. O rei espanhol abraçou a ideia e concordou em financiar a expedição. A preparação foi monumental. 5 navios, conhecidos como naus, foram reunidos. O Trinidad, navio almirante de Magalhães, o San Antonio, o Concepción, o Victoria e o Santiago. A tripulação era um verdadeiro mosaico da Europa, com cerca de 270 homens de várias nacionalidades: espanhóis, portugueses, italianos, gregos, franceses e alemães. Entre eles estava o cronista italiano Antônio Pigafetta, a quem devemos um diário detalhado de quase tudo o que aconteceu na viagem. Sem os seus escritos, muitos detalhes desta epopeia estariam perdidos para sempre. A 20 de setembro de 1519, a frota zarpou de Sanlúcar, de Barrameda, na Espanha, e navegou em direção ao desconhecido. A primeira parte da viagem foi a travessia do Atlântico, que já era uma rota conhecida. Eles chegaram à costa do Brasil, perto do que hoje é o Rio de Janeiro, onde reabasteceram e fizeram contato com os povos indígenas. A partir daí, a verdadeira exploração começou. A frota navegou para o sul, ao longo da costa da América do Sul, procurando uma passagem para o outro oceano. O inverno no hemisfério sul foi brutal. O frio era intenso, as tempestades eram constantes e as rações começaram a diminuir. A tensão a bordo aumentou. Muitos dos capitães espanhóis desconfiavam de Magalhães, um português a serviço da Espanha. Em abril de 1520, enquanto a frota estava ancorada na Patagônia, um motim eclodiu. 3 dos 5 capitães se rebelaram contra Magalhães. Com astúcia e uma ação rápida e implacável, Magalhães conseguiu sufocar a revolta. Alguns dos líderes foram executados, outros foram abandonados na costa. A sua autoridade foi restaurada, mas o preço foi alto. Pouco tempo depois, a expedição sofreu a sua primeira perda. O navio Santiago naufragou durante uma missão de reconhecimento, embora a tripulação tenha conseguido salvar-se. Com apenas 4 navios, eles continuaram a sua busca implacável pela passagem. Mês após mês, eles exploraram cada baía e estuário, enfrentando o desespero e a incerteza. A tripulação estava exausta, e muitos queriam voltar. Finalmente, em outubro de 1520, encontraram uma entrada promissora. Era um labirinto de canais e fiordes traiçoeiros. Magalhães dividiu a frota para explorar as diferentes passagens. Foi uma aposta arriscada, que deu resultado. Eles haviam encontrado a passagem. Durante a exploração, a tripulação do San Antonio, o maior navio da frota, decidiu desertar e voltou para a Espanha,
levando consigo grande parte dos suprimentos. Com apenas 3 navios restantes, Magalhães navegou pelo estreito que hoje leva o seu nome, o Estreito de Magalhães. A travessia durou 38 dias. Ao emergirem do outro lado, em novembro de 1520, eles se depararam com um oceano vasto, calmo e aparentemente interminável. Magalhães batizou-o de Oceano Pacífico, devido às suas águas tranquilas em comparação com as tempestades do Atlântico e do Estreito. Mas a calma do oceano escondia um novo tipo de horror. Eles esperavam encontrar a terra e as ilhas das especiarias em poucas semanas. Em vez disso, navegaram por 98 dias sem avistar terra firme, exceto por 2 pequenas ilhas desabitadas. A fome e a doença tomaram conta dos navios. Pigafetta escreveu sobre o desespero. Comíamos biscoito que já não era biscoito, mas um pó cheio de vermes. Bebíamos uma água amarela que já fedia há muitos dias. Também comemos alguns couros de boi que cobriam o mastro principal. O escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C, dizimou a tripulação. Cerca de 20 homens morreram nesta terrível travessia. Em março de 1521, finalmente avistaram terra, a ilha de Guam, exaustos e famintos. Os marinheiros foram recebidos pelos nativos chamorro. Após um desentendimento cultural sobre propriedade que levou a um conflito, a frota reabasteceu e continuou a sua viagem. Pouco tempo depois, chegaram ao arquipélago, que mais tarde seria batizado de Filipinas, em homenagem ao rei Filipe II da Espanha. Nas Filipinas, Magalhães encontrou reinos organizados e estabeleceu relações com os líderes locais. Em Cebu, ele conseguiu converter o Rajá Mabon e muitos dos seus súditos ao cristianismo. Sentindo-se confiante no seu poder e na aliança com o Rajá, Magalhães cometeu o seu erro fatal. Ele concordou em ajudar o Mabon a subjugar um chefe rival, Lapu-Lapu, na pequena ilha de Mactan. A 27 de abril de 1521, Magalhães liderou um pequeno grupo de homens para a Batalha de Mactan. Subestimando a força e a ferocidade dos guerreiros de Lapu-Lapu, Magalhães e os seus homens foram cercados. Lutando na água até aos joelhos, Magalhães foi ferido várias vezes antes de ser finalmente morto. O grande capitão, que havia sobrevivido a motins, tempestades e à fome do Pacífico, morreu numa batalha local a milhares de quilômetros de casa. O seu sonho de completar a volta ao mundo foi interrompido. A morte de Magalhães foi um golpe devastador para a expedição. O caos se instalou. Pouco depois, numa armadilha montada pelo seu antigo aliado, o Rajá Mabon, cerca de 30 outros membros da tripulação, incluindo vários líderes, foram massacrados. Com o número de homens drasticamente reduzido, eles não conseguiam operar os 3 navios restantes. Decidiram queimar o Concepción, o navio em pior estado. Agora, com apenas 2 navios, o Trinidad e o Victoria, e sob o novo comando de Juan Sebastián Elcano, eles finalmente alcançaram o seu objetivo principal. As Ilhas Molucas, as Ilhas das Especiarias, carregaram os navios com o precioso cravo. A missão comercial estava cumprida, mas como voltar para casa? Eles decidiram se dividir. O Trinidad, em mau estado, tentaria voltar pelo Pacífico. Uma rota que se revelou impossível. Acabou por ser capturado pelos portugueses. O Victoria, comandado por Elcano, tomaria a rota mais perigosa. Continuar para o oeste, atravessar o Oceano Índico e contornar a África, navegando por águas controladas pelos portugueses, onde seriam vistos como piratas. A viagem do Victoria foi uma corrida desesperada contra o tempo, a fome e os portugueses. Eles navegaram sem parar por meses, evitando portos conhecidos. Mais homens morreram de fome e doenças. Finalmente, a 6 de setembro de 1522, quase 3 anos depois de terem partido, o Vitória, esfarrapado e com a tripulação esquelética, chegou ao porto de Sanlúcar de Barrameda, em Espanha. Dos cerca de 270 homens que partiram, apenas 18 liderados por Elcano, completaram a volta ao mundo. Eles eram os sobreviventes de uma das jornadas mais extraordinárias da história humana. Tinham provado empiricamente que a Terra era redonda, tinham descoberto a verdadeira vastidão do Oceano Pacífico e revelado a escala do nosso planeta. A viagem de Fernão de Magalhães foi uma história de coragem incrível, de sofrimento inimaginável e de uma ambição que mudou o mundo. Embora ele não tenha sobrevivido para ver o fim da sua jornada, a sua visão e determinação foram a força motriz por trás desta conquista monumental. A primeira circunnavegação não foi apenas uma viagem, foi um salto quântico na consciência humana, ligando todos os continentes e oceanos num único mapa global. A herança de Magalhães é complexa. Ele é um herói para alguns, um invasor para outros, mas não há como negar o seu impacto. A sua expedição abriu novas rotas comerciais, desencadeou uma nova era de globalização e alterou para sempre a nossa percepção do lugar da humanidade no mundo. O que acharam desta história épica? Qual parte da viagem mais o impressionou?
Deixem os seus comentários abaixo, eu adoraria saber a sua opinião. E se gostam de mergulhar em grandes aventuras históricas como esta, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perderem a nossa próxima viagem no tempo. Obrigado por assistirem e até a próxima.